Foi uma frase que o Senhor Jesus falou comigo, dizendo: não existe cristianismo verdadeiro sem experiência. E eu me lembro que na primeira vez que eu soltei essa frase em público, os religiosos de plantão já se levantaram dizendo: você não pode tornar o evangelho místico. Eu falei assim: depende da forma que você traduz a palavra místico. Ele falou assim: mas por quê? Eu falei: vamos lá, não dá para você tirar o teor místico do evangelho. Ele falou assim: como não? Eu falei assim: vamos pegar alguns textos da Bíblia. A Bíblia fala de que o povo andou pelo deserto e a roupa cresceu junto com o tamanho do corpo. Eu acho que isso aí é uma coisa bem mística. A Bíblia fala de que a rocha verteu água e a rocha acompanhava eles. Até onde eu sei, rocha não flutua, não tem perna, e a rocha caminhava junto com eles, e a rocha era bem pesada para carregar de lugar para lugar. Então era uma coisa bem mística. A Bíblia fala do maná que caía do céu todas as manhãs, no horário certo. A Bíblia fala de um grande peixe que engoliu o homem. Até engoliu o homem não tem problema, pensou que era comida. Mas o interessante é de que ele vomitou esse homem pertinho do seu destino profético. Né? A Bíblia está cheia de questões sobrenaturais. E no momento que você tira o sobrenatural das Escrituras, você vai ter problemas, porque vai comprometer a própria essência de Deus. A carnalidade nos mata, mesmo nós confessando que Cristo é o nosso Senhor. E eu percebo que nós temos gerado uma geração de crentes incrédulos. Eu vou te falar uma coisa aqui, escute bem, eu gostaria que isso fosse escrito em teu coração com letra de fogo. Comece a observar todos os homens que vão ensinar sobre dons do Espírito, que vão ensinar sobre a vida do Espírito Santo, sempre, ou no meio, ou no começo, ou no fim, eles têm a frase: olha, mas tome cuidado, irmãos. Mas quando Paulo entra na questão da espiritualidade, quando ele estava na razão, estava tudo perfeito. No filosofismo estava tudo perfeito. Uau, que cara, que pregador. Oh, maravilha! Quando ele entra para a questão sobrenatural do evangelho, falando da ressurreição, o que diz o texto? Começaram a zombar dele. Por quê? Mente carnal não entende as coisas espirituais. Mente carnal não compreende as manifestações de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 diz que essas coisas são loucuras para o homem natural. Bem, ele sai dali com alguns resultados bem pequenos. Bem pequenos. Aí você percebe o que acontece no capítulo 18. Alguém se lembra o que acontece no capítulo 18 de Atos? Ele vai para onde? Vai para onde? Corinto. Quando ele chega em Corinto, o que acontece? Ele vai pregar na sinagoga e ele se depara novamente com quem? Com os judeus cegos pela lei, que não conheciam e não entendiam e não queriam aceitar Jesus Cristo. E Paulo já estava aqui com aqueles caras. Aqui! Com aqueles camaradas. E ele já estava a fim de chutar o pau da barraca. E o Senhor Jesus aparece para ele. Fala assim: Paulo, alto lá, Paulo. Conheço tua personalidade, você é muito forte, alto lá, calma. Não bata a retirada ainda, não decole teu avião. Eu tenho muito a fazer aqui. E a Bíblia fala que Paulo ficou ali, se eu não me engano, 1 ano e meio pregando. Aí você tem que ir agora para Corinto. Quando ele chega em Corinto, que era a cidade da intelectualidade da Grécia. Grécia era a cidade da religiosidade, das curiosidades. Mas a formação intelectual da Grécia vinha por Corinto. O que ele chega fazendo lá? No livro na cidade de Atos. Na cidade de Corinto, capítulo 2 de Atos. Dizendo assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder, para que a sua fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Por que houve essa transformação no ministério e na vida de Paulo? Porque ele viu que o filosofismo é bom no âmbito humano, mas não transforma. Dali em diante, Paulo muda o curso do seu ministério e ele se torna um camarada que prega sobre a obra do Espírito Santo. Ele ensina sobre a obra do Espírito Santo. Todas as igrejas que Paulo supervisionou, todas elas entenderam claramente sobre o ministério do Espírito. Então, nós devemos entender que nós nunca vamos experimentar aquilo que nós não valorizamos. Não, nunca. A terceira lição que a gente aprende aqui, aquele relógio não para de nenhum. A terceira lição que a gente aprende aqui é de que nós não
experimentamos ou iremos experimentar a obra do Espírito Santo de forma acidental. Acidental. Não, nunca, nunca, nunca. As manifestações nunca foram acidentais, porque elas sempre foram proféticas. Quando Pedro se coloca em pé em Atos capítulo 2, versículo 14, diz, olha, meus irmãos, esses camaradas aí não estão bêbados não, porque é 9 horas da manhã. E o que está acontecendo aqui foi profetizado por Joel, dizendo que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então havia uma intencionalidade. Aqueles camaradas que estavam ali orando, possivelmente de 7 dias a 10 dias, com mais propriedade, por 7 dias orando e buscando a Deus, 7 dias buscando e orando ao Senhor Jesus, eles não viveram aquilo de forma acidental, havia uma intencionalidade nas suas ações, havia uma busca intencional. E eu tenho observado que às vezes nós como líderes, eu não sei o que acontece conosco, dá um momento de loucura, dizendo assim, mas se Deus quer fazer, Ele faz sozinho. Meu irmão, se Deus tivesse que fazer e fizesse sozinho, por que Ele levantou você para o ministério? Não faz sentido. A Bíblia fala que nós somos cooperadores do Senhor. Se os instrumentos pudessem tocar sozinhos, por que dos músicos? E vamos dizer que Deus seja capaz de fazer isso sozinho. Lógico que Ele é. Mas Ele não quis. Ele escolheu você. Para como Paulo disse, eu sou um demonstrador do Espírito. Eu sou um demonstrador do Espírito. A minha palavra não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana e poder, mas sim, palavras conferidas pelo próprio Espírito. Para que a fé da igreja não se apoie na jactância, na arrogância, na prepotência, na sabedoria humana. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está comigo, dê um glória a Deus. É. Então nunca vai ser acidental. A busca tem que ser intencional. Aliás, não é só intencional, é um cumprimento de mandamento. Efésios 5,18 diz assim, enchei-vos do Espírito. A gente às vezes inverte o negócio, faz, Deus me enche. Deus fala assim, não, você que tem que se encher. Ué. Ei, gente, nós não vivemos o evangelho de Raul Seixas. Qual que é o evangelho de Raul Seixas, sabe? Eis que estou com a minha boca aberta, cheia de dentes, esperando a bênção chegar. Não. Há uma intencionalidade. Uma intencionalidade de busca. Jesus teve essa intencionalidade. Os apóstolos tiveram essa intencionalidade. Por que nós não? É assim, se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, Ele faz. Não. Enchei-vos do Espírito. Ele dá até como que você faz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não apagueis o Espírito. Quem é que não apaga o Espírito? Somos nós. Atos capítulo 8, ali a partir do versículo 14 em diante, mas todo Atos 8 mostra o seguinte, uma igreja pujante, uma igreja tremenda da igreja de Samaria, não é? Puxa, igreja que tem um missionário fazendo a obra de Deus, igreja que a palavra está sendo pregada, igreja que os demônios estão saindo do corpo das pessoas, igreja que a cura está acontecendo, os corpos estão sendo curados, igreja onde as pessoas estão sendo batizadas. Meu Deus, eu fico pensando assim, é uma igreja perfeita, é uma igreja perfeita, não precisa de nada ali não, é só dar glória a Deus e vamos que vamos, aleluia. Mas você observa de que Pedro e João, mente apostólica, com quem entende o movimento do reino. Ei, você ouviu falar se eles receberam o Espírito Santo? Não. Foram salvos? Sim, foram salvos. Mas foram cheios do Espírito Santo? Não. A Bíblia fala que eles desceram intencionalmente para Samaria. E ali eles fizeram o que eu chamo da primeira conferência intencional do Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles intencionalmente começaram a colocar as mãos uns sobre os outros. Colocaram as mãos sobre os discípulos, eles foram o quê? Recebendo o Espírito Santo. Intencionalidade na ministração. Você que chamou Deus de Pai, não pode escolher o irmão. Você nunca vai transmitir o que você não vive. Porque quando a gente prega uma mensagem dessa, a gente já encontra uma mensagem para pregar. Essa não é mensagem para pregar, essa é uma mensagem para viver. Essa é uma mensagem para você trazer para si, para a sua casa, para trazer para o seu quarto de oração, para trazer para o seu secreto com Deus. Na minha mocidade, me lembro uma vez de que eu tive que ter um concílio na igreja. Fui chamado para uma reunião da diretoria.
com todos os jovens da igreja. Aí, o jovem estava em crise, os outros membros da igreja em crise. E o pastor falou, qual que é a crise? Com o Marcelo Jamal. Mas qual que é a crise que o Marcelo Jamal está fazendo aqui? Eu falei, pastor, até agora não estou sabendo de nada. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Não, ele está ensinando fanatismo para a igreja. Eu falei, fanatismo? Qual é o fanatismo? Pastor, esse cara vai para o monte todo dia. Fica lá todo dia das 10 às 5 da manhã. Esse daí, pastor, agora ficou sabendo, saiu 40 dias de jejum. Pastor, esse cara aí, e tal. Eu falei, estou lascado. Estou sozinho aqui, então você excluído da igreja. Eu me lembro como se fosse hoje a palavra daquele pastor. Falou assim, o Marcelo não está fazendo nada errado. Ele me fez a pergunta, você está exigindo que as pessoas andem no seu caminho e façam o que está fazendo? Eu falei, não, pastor, eu nem sabia que eles sabiam disso. Eu estou indo, eu vou para cima. Falou, ok. Daqui a alguns anos, aquele pastor falou. Daqui a alguns anos. Eu quero que todos vocês voltem na minha sala. Eu quero ver onde cada um de vocês vai chegar. E onde o Marcelo vai estar. Aplauda o Senhor, é para Ele a glória. Daquela turma toda, eu estou no ministério, nenhum deles está no ministério. Daquela turma toda, a maioria está desviada. Ei, amigo, se o cristianismo pudesse ser vivido sem a obra do Espírito Santo, Jesus não tornaria tudo que Ele fez na cruz do Calvário tão dependente da obra do Espírito Santo.